Começa agora, Prez Starcast. Ohai, oi, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Prez Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu. Fala aí, galera, beleza? Bora pra mais um EP aí. Falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, salve, rapaziada. Tudo certo? Vambora. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera. Bom, o costume é uma prática social enraizada entre as maiorias dos membros de uma comunidade. E é possível distinguir entre os bons costumes, que são aprovados pela sociedade, e os maus costumes, considerados negativos. E em certos casos, as leis procuram modificar o comportamento considerado mau costume. Como já é de costume aqui no Prestadcast, sempre trazemos convidados para o nosso papo. E hoje não vai ser diferente. Então vamos começar aqui com eles que já têm o costume de participar do nosso podcast. Falando de Zarauz, Espanha, Giancarlo. Caixo. Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta. Eles não me esquecem. Falando também aqui do Japão, ele que é um gentleman, um senhor dos bons costumes, Everton Tobassi. Opa, não gostei do senhor, mas tudo bem. Falou. Falou que eu sou um changeman? Senhor changeman, não entendi muito bem, mas tudo bem, né? Eu sou o changeman vermelho, hein? Já vou avisando. Dragão. Já era então. Olha o Ego falando mais alto aí. E que já vem se tornando um costume, e um bom costume por sinal, é a gente ter convidados que participam pela primeira vez aqui no Press Start. Falando também aqui do Japão, ela que é casada com o Juca, que tem o mau costume de ignorar os convites do Press Startcast, mas hoje ela veio mostrar quem manda no Asabcast, Biju. Seja bem-vinda, Biju. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju e só tô aqui porque finalmente me chamaram seu meu marido. Agora já sabe como chamar, hein, Will? Uhum. É só não chamar o Juca. Ele nunca veio mesmo? E pela primeira vez, alguém dos Emirados Árabes participando, direto lá de Dubai, Daniele Moraes. Oi, gente, obrigada pelo convite. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre costumes. Mas antes de começarmos o papo, ô Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles devem fazer? Bom, pode mandar mensagem pra gente pelo e-mail, nosso e-mail, @pressstartcast.com.br, ou através do nosso mural que tá lá no site, pressstartcast.com.br, ou então procura nossas redes sociais aí. Boa. E, ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa, antes de falar das redes sociais, só fala pra Biju, porque da última vez eu falei pra ela que a gente sempre deixa gravada essa parte aí, e aí isso é pra não ficar feio pra ela e pro pai dela. As nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente tá como @PressStartcastOficial. E, Biju, o que você falar, eu aceito aqui, eu concordo. E como eu sempre venho lembrando, agora vocês também podem ouvir os episódios regulares do Press Startcast através do YouTube. O link estará no nosso site e também na descrição desse episódio. E como eu sempre peço para vocês, compartilhem aí com os familiares e amigos para que a gente consiga o nosso link personalizado, tá? Então, tá faltando poucos acessos lá, então bora dar uma força aí pra gente. Então, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também foram dados. Como de costume, Neuza, Press Start. Deixa comigo, chefe. Prez Starcast. Antes da gente começar o papo, eu queria pedir para que você, ô Biju e Dani, se apresente um pouco para os nossos ouvintes aí, para que, como é a primeira vez que vocês estão participando, né? Fala um pouquinho aí de vocês, antes da gente começar o game. Bom, eu preciso explicar primeiro que o meu português não é muito bom, porque eu moro aqui desde os meus 6 anos. Falo de japonês desde os meus 3 aninhos de idade lá no Brasil. Já estudava na escola japonesa e meu pai é japonês. Ou seja, mais da metade dos meus costumes e tudo mais é bem puxado pro lado japonês. Então, se eu falar alguma coisa errada é porque o Juca não tá aqui hoje pra me corrigir, tá? Então, meu nome é Daniele, eu tenho 31 anos
Eu moro aqui em Dubai há 5 anos, eu tenho uma filha de 2 anos, eu sou socióloga, tô fazendo uma especialização para ser psicanalista agora também. Eu adoro falar sobre temas que envolvam maternidade, sobre temas que envolvam o mundo, adoro conversar. Sou uma gamer também, jogo pra caramba, adoro jogar. Me acho um pouco nerd, seria nerd se eu fosse mais inteligente, mas eu não sou tanto, mas adoro jogos. E eu tô muito feliz pelo convite para falar um pouco sobre os costumes árabes. Muito obrigada, pessoal. Isso aí. E até puxando esse gancho que a Dani falou, né, que esse é um tema bem interessante. E pra gente dar uma quebrada nesse gelo aí, que tá todo mundo muito quietinho, eu vou fazer um gamezinho rápido aqui com vocês então, tá? Eu separei aqui 30 perguntas de verdadeiro ou falso, pra gente fazer 3 rodadinhas, tá? Então, 3 perguntinhas pra cada um. Eu vou pedir que vocês aí, começando pelo Reni, escolha aí um número de 1 a 30, Reni. 25. 25? Antes, eu queria pedir, Farofinha, coloca aí pra gente uma música de game aí, de perguntas e respostas. Está no ar mais um Press Start Game Show. Boa música, Farofa. Então, vamos lá. Pergunta 25. Assim como no Japão, os russos não têm o costume de dar lugares a idosos e gestantes nos transportes públicos. É verdadeiro ou falso, Reni? Cara, considerando que na Rússia é hardcore, eu vou de verdadeiro. O que seria hardcore? Punk lá, velho. Lá é política da terra Eu acho que é arrasada. falso isso daí. Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que é falso porque os russos são muito... Eles dão muito valor aos idosos. Não? Então já que... Não, pode mudar não. Que é isso agora? Não vale colar. Pode parar. Ei. Já que o Everton tá soprando a resposta pra mim... Não tô soprando, vai que tá errado. Não, vou continuar no falso porque é mais justo, foi o que eu falei mesmo. Não, verdadeiro você falou. Não, pera aí, é verdade. Eu falei verdadeiro que eles não dão lugar. É isso aí. Então você está errado, Reni, porque como o Everton disse, ceder os assentos aos idosos e mães, né, com crianças de colo no transporte público é uma regra comum de educação. Aí Então, tá vendo, no a caso... internet me enganou, cara. A internet Menos me enganou. 1 ponto pra ele, hein? Eu perdi ponto. Menos 10, porque é com idosos, crianças e gestantes, então vale mais. Entendi. Eu fui mais escroto. Foi mal, galera. Pra gente manter aqui a ordem... Ô, André, escolhe aí um número pra gente de 1 a 30 menos o 25. Número 6. Número 6... Os maoris costumam se cumprimentar dando aqueles petelequinhos na orelha. É verdadeiro ou falso? Me parece extremamente verdadeiro, claro. Convivi com vários, inclusive. Era pra eu responder? Isso, pra você responder. Era pra ele responder. Ai, desculpa. Nossa, André. Verdadeiro. Inclusive, eu já ouvi falar aí. Convivi com vários também, verdadeiro. Bom, como eu lembro de você, Andrei, da época de Senai, você era péssimo em colar, então você errou, porque é falso. Nossa, André. Pô, Dani, que maori é esse aí que você conheceu? Eu nunca conheci um maori. Até agora eu não sabia nem o que era, velho. Me enganou. Ela tá jogando com você, André. Na verdade, os maoris, eles têm o costume de encostarem os narizes e as testas num comprimento chamado hong. E é um costume, assim, digamos que mais legal que existe, assim, na Nova Zelândia, né? Porque eles acreditam que fazendo isso, demonstram que um conhece a alma do outro. Olha só. Eu tô me segurando aqui porque eu ia falar isso, não vou dar a resposta pro André. Pois é, então, você devia ter falado. O Everton devia ser café com leite, ele sabe muita coisa aí do mundo. Ele tá sabendo já. Eu acho que foi ele que fez o questionário. Não foi, não, gente. Não, gente, essas duas só eu sabia, as outras eu não sei. Vocês perceberam que a Dani, ela é jogadora. Apesar dela ter falado isso no começo, né? Você viu? Ela induziu a resposta do Andrei. Desde que eu descobri que a gente tá pontuando, enfim, não tinha como, cara. Não esqueçam que ela é gamer. Pois é. Ela sabe as estratégias. Não sabe perder. O que vale aqui é só participação, galera. Nossa, esse é o pior. Então,
como atual campeão desse game, vamos lá. Há controvérsias, né? Ô, Jean, Há um controvérsias. número de 1 a 30. O simpático 12. Então, número 12. Ô, Jean, o idioma falado na Romênia, ele é de origem russa. Verdadeiro ou falso? Falso. Tem certeza? Tenho. Quer pedir ajuda dos universitários? Olha que a Dani conhece um romeno que... Ela convive com muitos romenos, falou já pra sei ela que... disso. Mas então aí, mantendo a tradição aí, né, os costumes, ponto pro Jean. Porque isso aí, ele é falso. Eu só tô aqui pra jogar, porque... galera. Só pra Porque o Jean é falso, é isso aí. Que na verdade o romeno ele é de origem românica, ou seja, neolatina. Não. Então ela é muito relacionada ao italiano, francês, catalão, espanhol e até mesmo ao português. Inclusive, tem muitas palavras parecidas com a nossa. Verdade. Ah, pergunta fácil essa aí também, pô. Quem não sabe disso, não é mesmo? Pelo amor de Deus. Tá louco. Ô, André, é só pra participar, André. Pô, sem competição. Tá louco. Não, eu não sou competitivo, falei da outra vez. Biju, Oi, escolhe aí pra nós um número de 1 a 30. eu vou de 9. Número 9. Mais uma pergunta da Romênia. Ai, meu Deus, tá. Na Romênia, era costume ter mais de 5 filhos. Uhum. É verdadeiro ou falso? Não, falso. Falso? Você errou, porque é verdade. Sério? Né, que não era difícil de você encontrar famílias compostas com 5 ou mais irmãos, né? E a razão disso é que durante o regime comunista era uma lei para aumentar a linhagem das famílias. Sim, Eu ia. Então, eu vou ajudar a Biju, porque eu ia contestar essa pergunta, porque ela tá faltando. Esse enunciado não está completo. Porque era costume desde quando, né? É justo, é justo. Nossa, eu pensei a mesma coisa. O Everton que fez as perguntas, eu já sabia. Que mentira. O Will, ele deu uma resumida nessa última pergunta que ele tinha mandado. Por isso que... Aí ele contestou, falou, não foi assim que eu escrevi. Não foi assim. Gente, aí eu vou ter que errar agora a minha resposta, então. Mas o Everton não tá participando, não, né? É café com leite. Não, gente, eu não sei. É café com leite? Ele não pontua. Gente, que absurdo. E só complementando a resposta, né, que nas famílias que a gente vê hoje, que tem 1 ou 2 filhos, né, que normalmente elas foram formadas após o fim do comunismo no país. Dani, escolhe pra gente um número de 1 a 30. Eu vou escolher o número 30, porque eu acho que a pessoa que fez as perguntas já tava cansada, então eu acho que a 30 é fácil. Everton. Eu comecei pela 30, eu comecei de trás pra frente. Ai, tu me quebra. Pergunta de número 30. Na Grécia, eles têm o costume de sair e tomar cafés fartos com os amigos. Verdadeiro ou falso? Nossa, Grécia, comida bem gostosa. Pode ser verdade, mas quem acorda cedo pra poder tomar café farto, gente? Eu acho que é mais um brunch. Eu diria que é bem verdade essa afirmação. Verdade? É verdade. Você errou, porque é falso. Eu ia falar que eu acho que na Grécia não tem café, né? Não, na verdade é o contrário. Não, mas na Grécia eles não tinham café também. Café, você fala café, então, café? Café. Na verdade, na Grécia, eles têm o costume de tomar bastante café. Só que se um grego te convidar para tomar um café, você precisa reservar pelo menos umas 2 horas, né? Porque é um dos programas favoritos do país, né? Então, é você sentar na mesa e tomar um café. Só que literalmente é isso. É você chegar, sentar, bater um papo e tomar café. Sem esses negocinhos de bolinho, biscoito, nada. É café. Não tem um pão, um presunto, um queijo. Nada. Nossa, gente, que triste. Chato, A parte de almoço, jantar, lanche, essas coisas, realmente, como você falou, é farto. Mas quando eles se convidam para tomar um café, é realmente um café que você vai tomar. Cara, 2 horas tomando café, o pessoal não dorme durante 3 dias, né? E eu achando aquelas xícaras do Starbucks grandes, será que é maior ou são várias vezes? Eles trazem um balde, né? Mas é que, na verdade, eles têm um costume de conversar muito, né? Então eles pegam aquele cafezinho lá, é um copo de café. Caramba. Realmente, né? Então é batendo papo, conversando, né? Como então, coisa que eles mais gostam de fazer. Ter cafeteria na Grécia não é bom negócio, então.
É verdade. É bom negócio porque você só precisa do café, não precisa colocar salgado, bolinho, nada, né? Então... Mas o cara compra o café e fica 5 horas lá, pô. A mesa não gira. Você vai ter 3 clientes por manhã. Pois é, não dá não. Mas você não sabe o preço do café, né? É justo. E então, pra gente finalizar essa rodada, ô Everton, escolhe aí pra gente um número de 1 a 29. 13. Número 13. Na Coreia, os uniformes do jardim de infância, eles são todos padronizados no país inteiro. Do jardim de infância? Isso, não é o de escola, tá? É o de jardim de infância. Não enrola não, Everton, você sabe. Mas qual Coreia, né? Coreia do Sul? Coreia do Sul. Coreia do Sul, tá certo. Eu já vou contestar isso daí, porque eu acho que tem diferença entre o público e o privado. Mas eu vou falar que é verdadeiro, porque quando eu passei um tempo lá e as criancinhas estavam todas uniformizadas. Mas eu acho que tem diferença entre o público e o privado, viu? Mas enfim, verdadeiro. Tá, então você errou a resposta porque ele é falso. Porque no jardim de infância, cada escola ela tem uma determinada cor, justamente para evitar que as crianças se percam no meio da multidão durante os passeios pela cidade. Vocês estão ligados que o Everton só errou essa daí pra dar uma vantagem pra gente, né? Pra proposital. Ele sabe todas as respostas. Não. E outra coisa, por que eu falei que tem diferença? Porque assim como no Japão na Coreia, as crianças têm essa coisa da igualdade, né? Então, para que as crianças não sejam discriminadas ou enfim, sofram bullying por outras crianças, elas têm que usar uniforme. E aí, aqui no Japão é o contrário. Nas escolas públicas não tem uniforme, mas nas privadas tem. Prez Starcast. Segunda rodada. Henning, vamos lá. Então, um número de 1 a 29. 3. Número 3. Os holandeses, eles têm o costume de comer fritas com maionese ao invés de ketchup. Caralho, mano. Como é que eu vou saber isso? Nossa, você nunca comeu com holandês? Não acredito. Não tem nenhum holandês aí morando, seu vizinho, nada? Você já ouviu falar de holandese? Eu creme holandese? Nossa, essa foi muito boa, Everton. Eu vou chutar verdadeiro aí, sem motivo algum. Então, corre pro gol porque você acertou, porque é verdade. Passou a cola né? aí. Caralho. Valeu, Everton. No mundo inteiro, praticamente, as pessoas têm o costume de comer batata frita com ketchup, mas lá nas terras das tulipas, né, na Holanda, eles têm o costume de comer praticamente tudo com maionese, inclusive as batatas fritas, né? Eu vou te falar que, pelo menos pela maionese aqui do Japão, eu comeria fácil, viu, cara? Que a maionese aqui é muito boa. Que, inclusive, uma curiosidade disso aí, Reni, é que esse costume virou até piada num dos filmes do Tarantino. É? Qual filme? The Purple. Pô, da hora, cara. Da hora. Vou dar uma procurada depois. Então, um pontinho aqui pro Reni. Vamos lá, Andrei. Um número de 1 a 29. 1. Na China, é proibido cuspir no chão. Ai, que fácil essa. Não vai falar, hein, Everton? Então, tô esperando aí as... Vou te dar uma dica, Andrei, vou te ajudar. Me ajuda. Na Olimpíada de Pequim saiu um guia de educação para os chineses. Pronto, já dei a resposta. Já deu, lógico. Pô, ficou fácil. Mas e aí, eu acredito que eu acreditei na Dani, Eu não minto, ou eu vou no inverso. Essa afirmação do Everton agora é um bom indicativo que... Vai ser uma pegadinha do Everton, hein? No contrário. E aí? E agora? Repete a pergunta, por favor. É assim que a gente faz pra ganhar. Pra pensar. Na China, é proibido cuspir no chão. E agora, gente? Deu um... Agora... Ixi, é falso. Realmente é falso. Aê. Na verdade, na China, é costume, né? Na China, escarrar é um sinal de higiene. Uhum. Né? Na concepção dos chineses, quando você escarra, você está se livrando das impurezas do corpo. Então, eles fazem isso sem cerimônia. Então, nas ruas, no elevador, no chão... Na sua cara. Mano, no elevador, cara. Na casa, né? Então, quando você for pra China...
você estiver por lá, tome bastante cuidado para não ser atingido por nenhuma cusparada, né? E por isso que na Olimpíada o governo teve que ensinar os chineses falando que isso era falta de educação, porque é realmente muito nojento. Eu já fui 2 vezes pra lá e não é só escarro não, eles também arrotam porque é um sinal de respeito. Quando você tá comendo, eles estão arrotando na mesa. É uma quinta série B eterna. Eu lembrei de um amigo que falava isso, ele dava umas catarradas e falava, aí ó, tem gente que guarda isso aí, ó. Ele era chinês, não sabia. Seu Henning, você falava isso? Não conhecia ele nessa época, não. Nem eu, viu? Eu conheço você há mais tempo e não era eu esse amigo não, hein? E até onde eu saiba, até agora, por enquanto, meus avós são japoneses, não são da China. Então, bora lá. Biju, Oi. escolhe pra nós aí um número de 2 a 29. 20. Número 20. Os argentinos, eles têm o costume de usar palavras, assim, de forma correta, né? Falar com todas as letras. Aliás, ele tem esse costume entre os países que falam espanhol na América do Sul. Então, eles são o povo que tem o costume de falar de forma mais correta entre os países da América do Sul que falam espanhol. Verdadeiro ou falso? É falso, Biju. Ai, eu quero acreditar em você, mas acho que eu não posso. Ô, Biju, ou é falso ou é verdadeiro, é facílimo. Caramba. É justo. Então tá, é verdadeiro. Olha, Biju, Eu tava não falando acreditou sério nos agora, de amiguinhos. verdade. É falso. É falso. É falso? Ele é falso, porque na verdade os brasileiros, eles são bem parecidos. Aliás, os argentinos são bem parecidos com os brasileiros nessa questão. Então, o você vira C, aniversário vira níver, ou então o cumpleaños, né? Que seria também o parabéns, vira só um cumple. Então, eles têm o costume de abreviar muitas palavras. Essa eu sabia. Ele é falso. A gente costuma dizer que os argentinos, eles falam um outro idioma que não seja espanhol, porque é realmente muito difícil de entender. Eles falam argentino, eles não falam espanhol, né? Eu sei porque eu sou casado com um argentino, né? Você sabe. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora a gente já não sabe mais, né? É verdade. Até agora eu só disse a verdade. Você... Como que um jogo simples destrói as amizades, né? A gente já e o não pior acredita não é mais isso, nas né? pessoas. Né? Ainda bem que você falou aí do seu marido, porque a gente costuma falar mal de argentino, né? Então eu já vou segurar a onda aqui. Não tem problema, pode falar. Imagina essa galera jogando Uno, cara. War, imagina jogando War. Nossa senhora, pode escrever. Arranco a cabeça de verdade nisso aí. Nossa, eu conto cartas, quero deixar bem claro. Eu conto cartas, entendeu? Eu sou daquelas quem que chamou a Dani, William? Eu queria saber pra esse jogo aí. Isso é agradável. Você sabe que se eu perder, eu tenho o costume de jogar praga e ela pega. Eita, nós. Só em quem acredita. Não, se eu perder, eu ainda posso dar desculpa de que eu não entendo muito bem o português, né? Ela já começou tá com uma falando vantagem isso, aqui né? no Chile, né? Aliás, eu não vi ela errar uma pronúncia, um pronome aí até agora, nada. Então, é jogadora também. Não, Juco, meu marido, ele tá aqui do meu lado. Ô Jean, você respondeu só uma, né? Então escolhe pra gente aí um número de 2 a 29. 22. Pergunta de número 22. Os russos têm o costume de alugar gatos quando eles vão se mudar de casa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você tá convivendo com bastante russo aí, né, ô Jean? Nossa, ele foi tão confiante, tipo, verdadeiro, nem pensou. É porque ele é amante de gatos. Ou de russos. Bom, na verdade, isso daqui é uma curiosidade, né? Um costume verdadeiro. Porque os russos, eles adoram gatos, né? Então lá, os gatos, eles são vistos como sinônimo de paz e tranquilidade. Porém, muitas pessoas não têm a condição de cuidar de um gato, ter um gato, né? Então, eles alugam um gato para 1-2 dias assim, porque é sinal de boa sorte se o primeiro ser vivo a entrar na casa foi um gato. Então, tem lugares lá que são especializados, né? Agências especializadas em alugar gato para
a pessoa que vai se mudar deixar o gato entrar primeiro na casa. Isso é costume em outros países também, vem desde o Egito Antigo, né? Gato sempre foi visto como boa sorte. E se a pessoa é muito bonita, ela não precisa alugar o gato. Nossa, mano. Nossa, mano. Quinta série entrou. Sinal de quinta série apitando. Dani, escolhe pra gente um número de 2 a 29. Eu tô até com medo, cara. Tô vendo que todo mundo vai me sacanear agora. Número 11. A pergunta de número 11 é a seguinte. Mais uma da Romênia. Ah, não acredito. Nossa. Tem muitos romenos aí. Os romenos, eles não têm o costume de comer pão. Gente, peraí, deixa eu botar no Google. Não vale. Gente, quem que não tem o costume de comer pão, gente? Pelo amor de Deus, pão é a coisa mais gostosa do mundo. Nossa, eu vou dizer que é mentira. Pelo amor de Deus, que todo mundo come pão. Não é possível. Lembrando que, por exemplo, a farinha só chegou no Japão depois que ele se abriu pro mundo. Então, o pão só entrou no Japão tem muito pouco tempo. Eu ia Mas eu tô comentar confiante que na Romênia já tinha Japão. Pão. Com certeza não tinha, eu acho, hein? Esse trocadilho ficou ótimo. Gostei do trocadilho. Eu acho que é mentira, que o romeno adora pão, ama pão. E você acertou, porque realmente os romenos, eles adoram pão, né? Então, inclusive, é um dos alimentos mais importantes na Romênia. Ele é encontrado, assim, em diversas refeições. Então, eles têm esse costume, realmente, de comer bastante pão. Lá pode faltar carne, faltar um legume, qualquer outro tipo de alimento. Mas o pão jamais vai faltar. Inclusive, porque o preço desse alimento, ele é muito baixo lá. Então, não tem muita variedade. Mas eles falam, né, que os pães que tem lá são muito saborosos. Todos têm o tamanho grande, né? Então, ele está presente em praticamente todas as refeições dos romenos. Essa era fácil, gente. É só pensar que a Romênia tá pertinho de Jerusalém, né? Da região do Oriente Médio. Jesus, se você lembrar que Jesus já repartiu o pão naquela época, então com certeza tinha pão na Romênia, né? Ele tava pensando o contrário, do pão que o diabo amassou, não tava pensando em Jesus. Cada gente, um é com só a sua lembrar fé, da questão histórica. Eu tava pensando que eu gosto de pão, logo romenos devem gostar de pão. E a verdade, o pão chegou há pouco tempo no Japão, pouco tempo assim, então, né, quando os portugueses chegaram, tanto que a palavra pão em japonês vem do português. Pão em japonês é pan. E Japão é como você pede um pão logo na padaria. Nossa, então, na verdade... Nossa, mano. Desculpa, galera. Vamos fazer um combo de piadas aí, ô Everton? Não, ele tá falando piada não, é etimologia das palavras, é diferente. Então, mas contestando a resposta do Everton, né? O pão existe no Japão desde o início do Japão. Aliás, no final, né? Mas teve final já o Japão? Que já... Pão. Japão. Que sempre tá no final do pão. Nossa, essa piada foi a pior de todas. Eu tenho que manter, eu tenho que garantir o meu... Foi Meu muito Deus, inteligente. Ele Ele fez uma evolução da minha piadoca. Essa piada foi do Jô Soares, velho. Pois é, Ari Toledo aí, menos 10 pro Reni. Eu tava quieto Por isso. Porque o Reni riu, então menos 10 pro ele. Ô, Everton, então vamos finalizar essa rodada. Escolhe pra gente o número de 1 a 29. 10. Número 10. Mais uma de romeno. Meu Deus, eu acho quem que fez essas perguntas aí? Eu acho Romênia Pop Show é o nome desse episódio. Os romenos, eles têm o costume de fazer tour em cemitério. É verdadeiro. Quem não sabe dessa, né, Everton? Pelo amor de Deus. E realmente é verdadeiro, Everton, porque principalmente no cemitério de Merri, que ele é um ponto turístico lá na Romênia, né? Ele é conhecido como Cemitério Feliz, né? Ele fica próximo à fronteira da Romênia com a Ucrânia e ele tem uma peculiaridade, que ele é um cemitério onde tem muitas cores, muito brilho, né? Então, eles têm o costume, né, de...
Aliás, eles consideram esse cemitério, principalmente, como um museu a céu aberto. Porque lá eles têm o costume de contar, né, com essas cores, como que foi a vida daquela pessoa, a forma que ela morreu, né? De uma maneira bem espirituosa, né? Eles gostam de mostrar, né, de ver que a morte realmente existe, né? E que não é uma coisa ruim, que é a passagem do ente querido para um outro plano. Prez Starcast. Vamos então iniciar a terceira rodada. Ô Reni, escolhe aí pra gente uma pergunta de 2 a 29. 5. Romênia. Romênia, na verdade, não. Na Guatemala, eles têm o costume de empinar pipa pra avisar que um ente morreu. Caramba, cara. Pensa que é uma ilha. Uma ilha? Verdadeiro. Eu entendi a ligação de uma coisa com a outra, mas tá valendo. Eu tô tentando confundir o Reni, gente. Não, mas independentemente do que você falasse, ia ser chute. Eu não faço a menor ideia. Eu acho que depende da cor da pipa. Depende do vento. É. É justo. Eu já percebi que o Everton não tá aqui pra competir, ele tá aqui pra atrapalhar o Reni, porque realmente a resposta, o Reni ele errou, porque é falso. Eles têm o costume, né, de, durante o Dia dos Mortos, né, que seria no 1º de novembro, ele tem uma tradição de empinar realmente pipas artesanais, mas não é para avisar que as pessoas faleceram, e sim, de uma forma simbólica, como se fizesse uma ponte de união entre o mundo e o sobremundo. Então, seria uma porta de entrada dos espíritos para visitar esses entes queridos, né? E, inclusive, no dia seguinte, eles têm o costume de queimar essas pipas para espantar os maus espíritos, né? Essa celebração, né, esse costume, ele foi reconhecido como um patrimônio cultural da Guatemala. Andrei, escolha aí a sua terceira opção, número de 2 a 29. 10 já foi? Eu falei 10. 10 já foi. Já? Então 2, vai, pra não ficar perguntando os que já. Pergunta de número 2. A Etiópia, eles utilizam um horário diferente do resto do mundo. Só isso? Andrei, assim, antes de você responder, eu quero deixar claro aqui que tá empatado, viu? Sem pressão. Ah, Tá é? empatado, isso. Todo mundo? Como todo mundo? Não. Tá, o Jean... Não, o Jean tá com 2. Jean tá com 2. Até assim, atualizando o placar aqui, o Renin tem 1, o Andrei tem 1, o Jean tem 2, a Biju tem 0 e a Dani e o Everton tem 1. Ah, entendi o empate. Tá. E o Jean é sempre o Sempre não, pô. o adversário a ser batido, né? O Jean tem sorte aí com as perguntas. Pois é. Não, no último ele ganhou roubado. O pessoal favoreceu ele. Como assim? Não, é que o Jean chegou atrasado, Eu tava então estudando, ele chegou mais descansado. Ele chegou mais descansado, tá ligado? Aqui o resto da galera aqui já tava tudo cansado Eu tenho, já. inclusive, a teoria de que foi o Jean quem fez as perguntas, não é, Everton? O Andrei tá buscando. Não ganha tempo, Andrei. Responde aí pra gente. Eles usam outro horário? Bom, se for do ponto de vista aqui do Brasil, sim, né, cara? Não é um fuso horário, tá? É uma forma de horário diferente. Putz, a única chance de ser errado é isso não ser a Etiópia, ser outro país, né? Não entendi nada da sua lógica, mas bora lá. Não, se o Everton elaborou, né, fez uma pegadinha do malandro aí. Gente, não fui eu que fiz as perguntas. E olha, eu vou te dar uma ajuda. Vai. Ajuda lá, Daniele, cuidado. Não, então vou avaliar, agora eu já tô mais igual a atento. ilha da Guatemala. Não, Ilha da Guatemala. Não, pensa que ali na Etiópia, eu acho que as pessoas são, a maioria pobre, mora no meio do nada, né? Como que eles vão? Não tem relógio. O sol. Oh, ficou fácil, hein? Ficou? Eu achei. Ficou, pra mim não mudou nada. Eu achei preconceituosa essa argumentação aí. Não, de repente é porque eles não estão nem aí com a hora. Não sei. Verdadeiro, vai. Verdadeiro. Na Etiópia, a leitura das horas ela é feita de forma diferente. Os dias, como todo o resto do mundo, ele é dividido em 12 horas. Porém, lá na Etiópia, o horário ele começa às 6 da manhã. Então, na verdade, 7 horas da manhã seria 1 hora. Eles começam a contar o tempo a partir das 6 da manhã e das 6 da tarde.
Então, se você for lá pra Etiópia, cuidado lá se você marcar horário com alguém, pra você não se perder e não perder o horário, hein? Ah, esse negócio de marcar horário é bobeira. Eu já não sigo muito bem isso aí, não. Então tá tudo certo. Jean, vamos lá, escolhe pra nós um número de 4 a 29. Bom, agora o objetivo é fazer ele errar, né? Vamos lá. Se o Jean acertar, ele já ganhou, né? 24. 24. Romênia. Mentira. Assim como no Brasil, a gente coloca a fruta, né, pros pássaros, na Rússia, eles colocam um bacon. Verdadeiro ou falso? Falso. É super verdadeiro, Falso. Jean, pelo amor de Deus. Sério. Ó, não se esqueça que estamos falando da Rússia. Não sei, lá é chute no saco de bom dia. Mano, o bacon deles deve ser feito de urso. Você não pegou o hardcore do rei, né? Realmente, ele é verdadeiro, né? Os russos, realmente, eles têm o costume de dar bacon pros pássaros comer. Eu falei, né? ó. Assim como no Brasil, a gente coloca as frutas, né? Lá eles colocam um pedaço de bacon, justamente porque lá ele não é um país rico em frutas, né? Como é no Brasil. Então, é verdadeiro. É rico em bacon? Ia ser bem feliz lá, velho. Porque bacon é felicidade. Bacon é vida. Total. Eu concordo contigo. Menos pro porco. Bom, depende de bacon do que, né? De qualquer coisa. Principalmente do porco, né? Vai saber de quem. Biju, escolhe aí pra gente um número de 4 a 29. Deus, eu não acertei nenhum até agora, né? Eu vou te ajudar, Biju. Tá bom, eu vou acreditar. Escolhe o 4. Ele elaborou as perguntas. Tá com o xerox da prova ali na mão. Tá dizendo qual é a mais fácil. 4, então. Olha lá, hein? Pergunta de número 4. No Quênia, cuspir em bebês pode causar prisão perpétua. Verdadeiro ou falso? Isso é fácil, hein, velho? Nossa. Isso aí. Quênia. Que tenso. Quem nunca foi pro Quênia e teve um bebê lá? Né? Nossa, Quênia, peraí. Quênia. É falso. Falso. É falso. É falso? Na verdade, no Quênia, eles têm um costume, né? Na cultura local, os bebês recém-nascidos, eles devem receber uma cusparada na testa como proteção. Então, nas tribos Maasai ou mesmo no Quênia e Tanzânia, tem várias tribos que têm esse costume, né? Então, eles acreditam que a saliva, ela contém palavras que devem ser fixadas no bebê. Então, eles têm o costume realmente de dar uma cuspidinha na testa do recém-nascido. Inclusive, eles têm um costume de cuspir nas mãos antes de cumprimentar em sinal de respeito. Maravilha. Delícia. Vou fazer um oi pra eles de longe, então. É, isso aí. Eu falo que eu sou japonês, que eu cumprimento só reverenciando. É isso aí. Acho justo. Dani, escolhe pra gente aí um número de 7 a 29. 7 a 29. 27. Romênia. Nossa, sério? Mentira. Não, é mentira. Dani, na Grécia, de costume... Novo, a Grécia é a segunda vez que é Grécia. Grécia e Romênia estão te perseguindo. Na Grécia, é de costume dar os nomes terminados com a letra S para a primeira filha da família. Nossa, que específico, né? Nome, primeira filha. Tem que ser filha, tem que ser um S. Ai, vamos pensar. Atenas. Olha, eu acho que é verdadeiro. Mas olha, Helena não tem S. É que ela não é a primeira. Ela não era a primeira filha. Não é a mais velha, Então tem lá aqueles nomes, né? Papolos. Mas Atena não é nome de... Acho que eles não dão o nome das filhas. Nossa, então, gente. Eu vou no Everton, eu confio no Everton, é falso. Eu confio nele. É falso. E se não for, eu quero o ponto dele. Não, gente, não. Mentira, não. Eu acho que é verdadeiro, hein? Não, é falso.
O Everton disse que era falso, o primeiro é falso. Olha aí, hein? Que pena, Everton, você errou, porque realmente é falso. Yes! Na Grécia, os nomes de mulheres, eles não são permitidos, né? Que, segundo as tradições gregas, mais antigas, antes que você conteste, né? Que as meninas tenham nomes terminados em S. Isso daí é uma exclusividade de pessoas do sexo masculino. Mas apenas é um nome feminino. Muito estranho, né? Mas eu só sei que eu tô com 2 pontos agora. Tá contando aí, né, Dani? Eu não sou competitiva, gente. Eu tô aqui só pra participar. É justo. Te ajudei, viu? Eu te ajudei, Dani. Então vamos lá, Everton. Um número de 7 a 29. 7. 7. Um dos significados das famosas tatuagens maoris é mostrar a posição social do indivíduo. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro, né? Essas famosas tatuagens, elas realmente refletem, né, de forma especial a identidade cultural do povo maori. Então eles retratam a ancestralidade da pessoa, né? Então representa toda a história da vida, e esses desenhos, eles mostram as habilidades de caça, a sabedoria e a posição social de cada indivíduo na sociedade maori. E quem não assistiu Moana, assistam, que aí vocês vão entender um pouco mais da cultura maori. Nossa, que legal. Verdade. Eu não sabia que eles eram maori. Achei legal. Eu quero deixar meu protesto aqui nesse jogo. Eu acho que o Everton tá sendo protegido nesse podcast. É muito queridinho. Muito queridinho. Seu protesto foi indeferido porque eu não falei o número pra ninguém. Vocês que estão escolhendo os números. Então a gente tem um empate entre Andrei, Jean, Dani e Everton. E aí, vocês querem fazer mais uma rodada ou a gente divide? A gente divide o prêmio, né? Igual Sério? Lá, eu acho muito mais, né? Vamos dividir, gente. O Jean já acabou de mostrar a competitividade dele e jogar por terra. Eu quero ver. Quando ele sempre fala aí que não é competitivo. Eu quero ver o bem do grupo, pô. Eu também. Eu tô aqui pela equipe. Tô torcendo aqui pra Dani, tô torcendo pro Andrei. Eu tô torcendo pra todo mundo aqui tem que ganhar. Não, mas os que não ganhar, não fizeram 2, não tem que ganhar nada, né? O quê? Olha, Jean, se eu fosse você, não mexia com a Biju, cara. Eu só tô aqui quietinha anotando tudo. Só pra gente finalizar então essa brincadeira, uma que todo mundo vai dar a resposta aqui, que eu vou perguntar, todo mundo só vai responder se é verdadeiro ou falso. Mais uma, como a Dani gosta, da Grécia. Nossa. É pra todo mundo essa daí? Isso. Na Grécia, eles têm o costume, né, a tradição de dar o nome completo dos avós aos primeiros filhos. Começando pelo Renin, o que você acha, Renin? Verdadeiro ou falso? Cara, eu vou chutar no falso, porque se for acumulando aí de todos os avós, para o RG teria o tamanho de um caderno, né? Andrei, o que você acha? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Jean? Verdadeiro. Biju? Falso, vai. Dani? Pergunta pro Everton primeiro. Aí Nem é competitivo, hein? Então, Everton, o que você acha? Eu vou chutar também, mas eu acho que é verdadeiro porque... Vou dar a minha explicação, né? Porque eu acho que, pensando na etimologia nas palavras gregas, você tem muita repetição. Então talvez venha daí. Eu acho que é verdadeiro. E Dani? Olha, eu acho que é falso, porque já tem essa regra aí do S, o nome dos meninos. Aí agora tem que botar do avô. É muita regra, gente. Eu acho que é falso. E tem outra coisa também. O nome completo, né, cara? Ia ficar muito gigante. Não fica gigante, porque não é 1, 2, 3. Então, mas assim, na verdade, vocês que responderam falso, vocês erraram. Porque realmente é uma regra. O primeiro filho do casal... O primeiro filho do casal, ele recebe o nome do avô paterno, enquanto a primeira filha recebe o nome da avó materna. E a gente não tá falando só do primeiro nome, é realmente o nome completo, incluindo todos os sobrenomes. Lembrando que eu só falei que é falso pro Reine não ficar sozinho, tá? Valeu, Biju. E, gente, eu quero fazer aqui uma correção. A Moana, né, o desenho da Disney, a Moana não é maori, nem do Havaí, né, da cultura, mas é das Polinésias. Mas enfim, é muito parecido. Não deixa de ser um desenho bonitinho e legal. E é muito parecido mesmo, eles têm muita coisa da cultura maori, né? Bom, como esse aqui era só pra dar uma quebrada de gelo, aí eu acho que foi válido, né?
pra gente brincar um pouquinho aí. Eu acredito que você que tá ouvindo aí também tenha gostado. Então Mas quem ganhou? ainda, Quem ganhou? Né? Que eu e o vocês Jean. Vocês decidiram aí todo mundo compartilhar a vitória, né? Que todo mundo pelo time. Legal. Galera, eu tô conferindo aqui, o Everton ganhou. Não, na verdade, a gente não terminaria tão logo, porque ficaria um empate entre o Jean e o Everton. Eu e o Jean. Vamos E de o empate. Andrei também. Opa, não Deu empate esquece, entre os três. né? Pô, Eu achei que ele não ia contestar. Não, mas o André errou as outras. O André errou, tá? Não. Errou não, sim. como eu errei? Claro que sim. Não, fiz 3 pontos. Não, você fez 2 pontos. Aí, tá vendo? O que importa é participar, Andrei. Fica tranquilo. Vai ter VAR nesse, porque foram assim que me roubaram no outro episódio. Já é um costume desses jogos do Press Start tentarem roubar o Andrei. Tirar meus pontos, que isso, gente? Mas então, bora pro episódio. Vamos falar um pouquinho aí dos costumes aqui dos países onde moramos. Bora lá! Press Starcast. Bom, pessoal, como vocês viram aí nessa quebra-gelo que a gente fez aí, falou um pouquinho sobre os costumes de outros países, né? Eu queria pedir para que você, ô Everton, fale um pouquinho pra gente aí dos costumes aqui do Japão. Nossa, tem tanta coisa, né, dos costumes japoneses, e pra mim é um pouco mais complicado porque eu sou de uma família japonesa, né, meus pais são japoneses, apesar de eu ter nascido no Brasil. Mas de qualquer forma, vamos lá, algumas coisas que eu acho que as pessoas têm um choque, digamos, quando elas vêm ao Japão. Quando elas se reúnem para comer, por exemplo, tomar uma sopa, né, ou comer um ramen, o japonês tem o costume de fazer o barulho, né, que isso pra gente, pra brasileiro, tomar a sopa fazendo barulho é falta de educação. Mas para os japoneses não, e tem um motivo, né, quando eles fazem aquele barulho chupando, faz aí, Reni. Eu não tenho nenhuma sopa aqui pra demonstrar, você mas é tem tipo... costume de usar a boca aí. Ele sabe fazer direitinho. Enfim. Mas isso e é verdade. É porque quando você... É verdade. Não Tá do Reni, de fazer o barulho. Quando você chupa o macarrão com a sopa, você, além de esfriar pouco, você traz o caldo junto, então tem uma questão aí de você sentir melhor os sabores, etc. E um outro costume é de tirar o sapato, que eu acho que hoje eu já não consigo mais entrar numa casa, mesmo quando eu viajo, vou para algum outro país, eu não consigo entrar com o sapato na casa. Que eu acho que é uma questão de higiene até também, né? Principalmente agora com a pandemia, eu acho que o mundo inteiro começou a usar tirar o sapato, né? Antes de entrar em casa, mas eu acho que isso é um costume bacana. Bom, enfim, não vou me alongar muito, porque tem tanta coisa pra falar de Japão, mas eu acho que essas duas coisas sempre chamam a atenção. Inclusive, esse daí do lamen, pra mim, foi um costume que realmente me falaram, mas eu estranhei muito quando eu cheguei aqui. E tenho que confessar que eu ainda não consigo, né? Eu prefiro assoprar, molhar o macarrão no caldo, mas ficar fazendo aquele barulho eu não consigo, não. O Reni te ensina. O meu avô não era japonês, mas ele fazia esse barulho. E agora, pô, que legal. Eu explicaria pra ele hoje, se ele tivesse vivo, porque a gente achava engraçado, né? Quando você não chupa... nojento, a gente achava engraçado. Quando você chupa o caldo, tenta experimentar, isso falando sério, você pode ver, os chefes, eles fazem esse barulho. Quando eles vão experimentar uma comida, vão experimentar um caldo, quando você chupa, você ativa alguns pontos aí na língua e nas narinas, então você abre, né, você consegue sentir melhor o paladar, enfim. Tem essa questão aí. O vovô era sofisticado, a gente não sabia, tá vendo? Eu acredito que uma das regiões, assim, que pra nós do Ocidente, que é mais curiosa, assim, que eu acho que ativa mais a curiosidade das pessoas em relação ao costume, é essa região dos Emirados. Você podia falar pra gente, ô Dani, um pouquinho sobre algum costume que você achou interessante em Dubai? Costume que eu achei que em Dubai, gente, é muito louco, porque você acaba se naturalizando com as coisas, e aí o que parecia ser estranho já não é mais tão estranho assim. Eu vou falar algumas coisas, provavelmente durante a nossa conversa eu vou me lembrando de outras, mas tem algumas coisas que eu sei com meu marido hoje, eu comentei
a gente não tem mais o hábito de demonstrar afeto em público, ou seja, de beijar, de se abraçar, porque aqui por uma questão de bom senso e também por algumas regras sociais e até mesmo regras locais, a gente não pode fazer tantas demonstrações de afeto. Tipo um casado pode andar de mãos dadas, mas a gente não pode se beijar, principalmente se amassar, assim. Nossa, isso aí de jeito nenhum. Então, assim, uma das coisas que hoje eu acho, quando eu olho, assim, eu vejo algumas cenas de novela brasileira, pessoas se beijando, eu já fico assim, meu Deus, que isso? Sabe? É uma coisa que é muito reservada já pra nossa casa, eu já não faço isso mais em público, é meio louco, mas é algo que eu acabei me naturalizando aqui. Deixa eu ver, um outro costume que sabia que eu tava ouvindo o Everton aqui também, a gente não entra com sapato em casa. Uma coisa super comum, todas as casas, a primeira coisa que você faz é deixar o sapato e entrar. Ninguém entra com sapato aqui também, é bem comum. E uma outra coisa interessante é porque aqui nos Emirados, em Dubai principalmente, 90% da população é composta de expatriados, né? Então a gente tem uma parcela muito pequena da cidade que de fato é árabe. Então você vai ver várias maneiras de expressão do islamismo, né? Dos muçulmanos. Há várias vertentes aqui com a gente. E uma grande é a indiana. Você vê muitos indianos em Dubai, vários. Então você vê também muita cultura indiana, como as pessoas comerem com a mão, é super natural. Mas tem que ser com a mão direita, tá? Porque a esquerda é considerada anti-higiênica. Então, você tem que... eles usam a mão esquerda para limpar as suas partes íntimas quando vão ao banheiro. Então, você só pode comer com a mão direita. Então, você olha, é muito comum nos restaurantes você ver pessoas comendo com a mão, inclusive te oferecerem a comida sugerindo que você vá comer com a mão, entendeu? Então, eu vou falar só um pouco dessas algumas coisas que eu tô me lembrando agora. Essa primeira aí de afeto em público é bem parecida aqui no Japão também, né? Sim, aqui no começo a gente, né, eu e minha esposa, a gente tem o costume de andar abraçado no Brasil, as coisas aqui. E aqui, não pode. Chegou num ponto que às vezes o simples encostar no ombro assim, a gente já tava meio que... Desconfortável. Desconfortável. Hoje já... Mas os mais antigos aqui andam, o marido tem que andar na frente, né? A esposa tem que andar 5 passos atrás, né? Aqui em Tóquio, pelo menos, isso tem mudado um pouquinho, né? Os jovens mudaram. Eu acho que na nossa sociedade moderna já não se faz mais isso, mas você vê ainda muitos idosos fazendo. Né? Mas no Japão é uma lei também ou não? Não, é questão social. É uma regra, na verdade. Costume cultural, Costume cultural deles. Então, a gente, né, pra não tentar infringir nenhum costume, a gente começou a fazer dessa forma. Até quando a gente viu, né, alguns japoneses andando abraçado, de mão dada. Eu falei, se eles não respeitam esse costume, por que eu vou respeitar, né? Então, e o beijo, né, o beijo na boca tá muito ligado ao sexo. Então, se vê alguém beijando na rua, é tipo... Nossa, meu Deus, não estão fazendo isso em 4 paredes, né? É exatamente isso. Aqui eu também ando de mãos dadas e abraçada com meu marido, mas o ato de beijar é algo ainda visto como obsceno. Então, não tem, assim. Já aconteceu de eu olhar, claro, mas não só expatriados fazem isso, não. Mas não é muito comum. E até assim, um caso meio engraçado, né? Porque aconteceu há poucos dias, isso daí aqui na fábrica onde eu trabalho, né? Que eu e minha esposa, a gente trabalha na mesma fábrica e tem os nossos amigos japoneses, né? Tem as amigas dela. Então, esses dias a gente desceu pra ir pro nosso setor e ela tava com uma folhinha na orelha, né? Que, assim, entre a orelha e o cabelo, né? Que caiu da árvore. Aí eu fui, passei a mão no cabelo dela e aí as amigas dela ficaram, né? Darling. Né? Então, eu até achei bonitinho, né? Porque... E ficam fazendo aquele sinalzinho de coração com o dedo, né? Que pra eles não tem esse costume de demonstração tão, assim, de afeto, realmente. Até, desculpa falar também, eu falo muito. Mas eu lembrei também, eu fazia aula de dança e eu tinha uma amiga brasileira, Mariane. E aí eu levei ela pra essa aula de dança. Só tinham japoneses até então. E aí ela chegava e a gente se encontrava, brasileiros, né? Eu cumprimentava com um beijo. Então todo mundo achava que ela era minha namorada.
E as meninas ficavam assim com vergonha, elas duas davam risada, elas escondiam o rosto. E não dava um beijo nela na boca, dava um beijo na bochecha, assim, 2 beijinhos, normal, cumprimento brasileiro. Mas até elas entenderem Até que isso é um isso cumprimento também é brasileiro. relacionado a sexo? Não sexo, mas assim, deve ser. Você não beija ninguém aqui, né? Então, aqui em lugares você nem cumprimenta com a mão, cara. Você só se reverencia, né? E como eu já falei nos episódios anteriores, né, que a gente tá estragando alguns japoneses, né, porque algumas amigas da minha esposa, na hora que vem ela, já chega abraçando ela. Então, isso pro japonês também já é uma coisa que... Mas, gente, sejamos sinceros, né? Eles não vou falar de forma genérica, mas os japoneses não sabem abraçar também, né? Parece que ele tá te dando um tranco, né? Deixa ele assim, pá, com o peito. Daquele tapinha com a mão, né? Ou dá um tapa, ou faz um negócio, aquele peito de pombo, né? Pá! Mas eu acho que também com influência... É que assim, toda vez que você tem uma imigração muito forte, não é só a pessoa que está imigrando que vai ser influenciada pela cultura do local. A cultura do local acaba sendo influenciada em algum gênero, pelo menos um pouquinho também, né? Pelos imigrantes que estão chegando. Então, ainda mais hoje em dia que tudo globalizado aí, você tem filmes de Hollywood aqui o tempo todo também, bem populares inclusive. Então, aos poucos, é natural as coisas irem mudando, né? Verdade, e eu até ia pedir pra você, Biju, que praticamente passou a infância, a adolescência, a fase adulta toda aqui no Japão. Conta pra gente um pouco dos costumes que, sei lá, você acabou adquirindo aqui no Japão ou que você acha interessante. Bom, na verdade, no meu caso é um pouco difícil eu falar sobre essas coisas, viu? Porque, como você disse, né, desde pequenininho eu tô aqui e quando eu tava lá no Brasil, eu já tinha convivência com meu avô, que é japonês aqui de Kumamoto, que ele foi na época da guerra pra lá, fugindo, né, daqui, com a família e tal. Então eu já tinha convivência com japoneses lá no Brasil. Gente, minha família é de Kumamoto também. Sério? Ó, já pensou? Quem sabe, a gente era vizinho, né, não sabia. Então, aqui no Japão também, mais da metade da minha família, os parentes, são japoneses mesmo. Então eu cresci ali no meio. Tem coisas que, por exemplo, o Juca, né, meu marido, ele me pergunta e às vezes eu não sei responder por ser algo tão já natural, que eu faço desde pequenininha, né? Mas enfim, uma das coisas que os meus avós japoneses sempre me ensinaram e me cobraram bastante foi antes de comer e depois que termina de comer, né, que você fala o itadakimasu e gochusou sama deshita, com a mãozinha na frente, né? Que, por exemplo, entre os católicos e outras religiões, tem o costume de você rezar, orar antes de comer, agradecendo a Deus aquilo que você vai comer. Já que no Japão é um pouquinho diferente. A gente agradece, por exemplo, a pessoa que cozinhou, que fez aquela comida, a pessoa que criou aquela vaca, aquele porco, a galinha que você vai comer, e agradecimento à vida, né, então, né? Então, acho uma coisa assim, um costume bem bonito. Pode ser criança, adulto, idosos, esses meio revoltadinhos, mesmo eles, antes de comer, eles têm esse costume já, né, desde pequenininho, ensinam na escola a falar o itadakimasu antes de comer e o gochusou sama deshita depois que come. Olha, eu não sabia que era por isso não, cara, que legal. Legal. E é interessante porque a gente tem essa ideia de estar só agradecendo, mas ele tem uma filosofia inteira por trás, né, do itadakimasu, é bem interessante mesmo. E lembrando de mais um aqui, pra quem mora aqui, acho que já repararam alguma vez, pelo menos, em frente de restaurantes ou em frente de casas, um pratinho com uma montanha de sal. Aqui a gente chama de morishio, que tem um significado bem, assim, como que eu posso dizer? Intenso. A gente costuma colocar o salzinho ali em formato triângulo, parece uma montanha, às vezes de um lado só, às vezes dos dois lados da entrada, que serve para espantar tudo que existe de mal. Pode ser doença, acidente também, né? Se for em restaurante ou em uma fábrica que acabou de inaugurar, abrir. Então tem esse costume também. Caramba, cara. Isso eu não conhecia. O do Gochusou Sama eu conhecia, né? Que muita gente falava, né? Que era pra agradecer a Deus. Mas daí quando falaram, né? Que nessa questão, que na verdade você tá agradecendo todos aqueles que tiveram
o trabalho, disponibilizaram um tempo, as coisas para preparar aquele alimento. Mas esse do sal eu não sabia, não. Não só as pessoas, mas o próprio alimento, o próprio espaço, tudo, né? O ato de comer, de você estar preparado para receber aquela comida. E do sal, mas no Brasil também usa, a gente coloca sal, né, em casa, você coloca na porta. A gente coloca atrás da porta pra espantar as visitas chatas. Não. Aí é uma vassoura com um garfo enfiado. Esse daí do sal aí, que... tem uma diferença do Japão e do Ocidente, né? Que acho que é no Ocidente inteiro, inclusive, que tem essa parte do sal. É que no Ocidente o pessoal faz uma linha no chão, né? Aqui no Japão eles fazem esse montinho, então... Sim. Que da hora. Aí tem até aquele lance de jogar sal pra trás quando mas gente, eu ia falar, quando enterra, eu ia até falar alguma coisa, negócio do sal, porque a gente tem costume de falar, vou na praia, toma um banho de sal, ou você toma um banho de sal grosso, ou você entra na água do mar e aí você descarrega. Mas tem um lado científico por trás disso, né? A questão do sal. O sal, ele ajuda a curar, né? Se você tiver um machucado e você põe sal, ele ajuda a cicatrizar até. Então o sal tem, não só o sal, mas o vinagre também, né? São duas coisas muito antigas, a gente tem milhares de anos aqui que é usado pelo ser humano. E ele tem várias coisas ligadas aí ao misticismo, mas eu acho que tem um lado científico que tem uma explicação, digamos, né? Mas toda a cultura usa sal e vinagre. Nossa, mas então é bom saber isso daí, Everton, porque eu era uma criança bem arteira. Então, às vezes eu apanhava e jogava um sal depois, né? Eu achei que era pra arder mais, pra castigar, mas na verdade não, né? Era só pra curar os machucados. Salmoura, ajuda a curar. Pra arder tinha mertiolate, né? Jogava o vidro de mertiolate no machucado. Brincadeira, antes que já ataquem aí, eu sempre fui uma pessoa tranquila, não apanhava muito. E não voltei a apanhar mais. E aí, Jean, na Espanha, algum costume legal aí pra gente? Bom, aqui tem, aí como todo o resto do mundo, tem vários costumes novos, né, pra quem chega aqui e não tá acostumado com o dia a dia. Bom, um costume muito legal aqui é de você cumprimentar, por exemplo, quando você entra num bar ou num restaurante, claro, não é que você vai entrar no grupo Sérgio e vai começar a dar bom apetite pra todo mundo, entendeu? Bom, para quem a geração nova que não conhece o Grupo Sérgio, eram uns restaurantes gigantes que tinha em São Paulo e todo mundo de São Paulo ia no sábado e domingo para comer lá. Mas quando você entra num bar, em algum lugar que tem alguém comendo, ou então quando você senta numa mesa e tem as pessoas em volta não comendo, você mesmo não conhecendo as pessoas, elas te dão um bom apetite, sabe? Te desejam para que coma bem aquilo, mesmo se você já terminou. Então eu acho bem legal isso, de você chegar assim e com uma pessoa, eles têm esse costume. Mesmo quando você entra numa sala e, por exemplo, sei lá, você está na sala de espera do médico lá, você entra na sala e tem uma galera, um pessoal ali, você chega e você cumprimenta, dá um cumprimento geral para todo mundo, né? Coisa que, pelo menos eu, não tinha esse costume de fazer no Brasil, né? Ainda mais quando você chega, entra num bar e vai falar bom apetite pra alguém, né? Aqui eles falam. Então, eu achei bem legal essa coisa, assim, de você... ser educado, né? Quando você entra num recinto, assim, que tem outras pessoas. Você fala seu bom dia, boa tarde, boa noite. E bom apetite também. Que amigável, mano. Super amigável, né? Às vezes para por aí, na verdade, o amigável. Mas é bem legal isso, né? Já é um passo. É um bom começo. E outra coisa que eu acho bem legal deles é que quando você tá conversando com alguém, mesmo que seja desconhecido, assim, a pessoa te chama, bom, aqui na Espanha, né, eles te chamam assim, de carinho, ei carinho, não sei o que, ô guapo, não sei o que, né, eles te chamam desses apelidos entre aspas, né, cielo, né, podem te chamar de cielo, assim. No começo eu até ficava meio assim, nossa, guapo eu? Né? O carinho, né, carinho é amor aqui, né, é tipo você fala, ô meu amor, né. Então, tipo, e é bem comum você entra numa loja, sei lá, você vai ver uma roupa e a pessoa chega, guapo, mira isto. Ou então, carinho, não sei o que lá, sabe? É bem comum eles terem essa palavrinha assim com você, sabe? Quando, mesmo que você não conheça a pessoa, né? E aqui também, bom, só pra fazer um adendo, aqui também a gente tira o sapato, tem o costume de tirar o sapato quando a gente entra. Como o Everton falou, com o negócio da pandemia, isso ficou mais forte ainda, né?
dessas coisas assim de ser educado, assim. Ó, pessoal, não é que eu não era mal educado no Brasil, é que a gente não tinha a gente não tinha tanta. Não, aqui o cara falou chegado. Oi, chegado, né? Então, pode ser também. Ou então aquele, o Flor, né? Nossa, isso aí é... Não, o doutor, né? No Brasil fala muito doutor. Ô, doutor, ô tio. Em São Paulo tem um também que, tipo, eu não tinha me dado conta até alguém de outro estado do Brasil ter me falado isso daí. A gente, em São Paulo, tem o costume de chamar todo mundo de mano, né? Verdade. Oi, mano, beleza? Aí, um brother meu do Rio de Janeiro me falou, cara, eu gosto desse, entre aspas, dessa gíria que vocês têm aí em São Paulo de chamar de mano, porque, tipo, é como chamando de irmão, sabe? Que mano é meio que um apelido mais bonitinho pra irmão, se você for pensar bem. Mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tá ligado? Mas no Rio eles chamam de brother, né? Hoje em dia passou pra brother, mas depende da região, porque em São Paulo lá, o mano é pra tudo. É pra uma interjeção. Sim, você usa pra qualquer coisa. Mas assim, é tão natural pra quem tá no local, pra quem cresceu no local, que você nem percebe que na verdade a palavra é uma palavra bonita, né? Prez Starcast. Nossa, eu lembrei de uma coisa aqui tão simples, assim, que foi uma das primeiras coisas também que eu fiquei meio intrigada. Aqui o nosso dia da semana é diferente. Não é igual, mas assim, o nosso fim de semana é sexta e sábado, e não sábado e domingo. Então, por exemplo, tô falando com vocês é sábado, mas amanhã domingo já é trabalho, entendeu? Tipo, que o dia da semana de domingo a quinta-feira, e sexta e sábado são os fins de semana. Eu lembrei disso falar antes que eu esqueça. Mas assim, você sabe que o domingo... porque para nossa cultura, na cultura católica, o domingo é o dia do Senhor, dia de descanso, né? Isso, pra eles tá é muito a ligado à sexta-feira. questão religiosa, é isso. A sexta-feira que é o dia de descanso. Em Israel, se eu não me engano, é assim também, né? O domingo é como se fosse segunda-feira. Tem domingo, mas não é considerado um dia sagrado. Aqui no Japão, quando a gente trabalha, também não existe feriado. É de segunda a segunda. Né? Aqui é de segunda a segunda. Não, mas aqui eles respeitam muito a sexta-feira mesmo como um dia sagrado. Os restaurantes abrem mais tarde, alguns lugares não abrem. É uma coisa também que eu acho muito estranho, e eu até quero saber se isso acontece aí, porque não é possível que só brasileiro acorde cedo e deseje um pão quentinho às 6 da manhã. Porque aqui, os cafés da manhã abrem às 8 da manhã. Isso sim, quando no Japão também. 8, 10 horas da manhã. Gente, que isso? Quem que acorda esse horário pra tomar café? Não é possível. Eu fico indignada. E não tem padaria. Por que não tem padaria, gente? Pelo amor de Deus. É um costume muito brasileiro, né? Você acordar com aquele cheirinho de pão sendo feito de alguma padaria próxima. Aqui não tem que comprar pão do supermercado. Ô, tristeza. Gente... Muito triste isso. Nossa, agora bateu uma saudade, porque realmente aqui também a gente compra pão em mercado, tem esse costume de comprar pão em mercado, Combine. Não tem aquela padaria do seu Manuel. Combine é loja de conveniência, né? Em português. Isso. No Japão até tem padaria, mas é totalmente diferente do Brasil. É outro tipo de padaria. Começando pelo preço, né? Começando pelo preço. As padocas daqui são bem tem caras. Coxinha, né? Isso eu não sinto falta. Ô, Biju, aqui abriu uma padaria uma vez japonesa, né? Dentro de um shopping, uma padaria dentro do shopping, mas tudo bem. E eles vendiam um pão com miojo, que é, tipo, tendência. Existe mesmo? Existe tem bastante, bem comum. Claramente que eu comprei pra provar, né? Mas assim, é bem diferente. Mas só pra falar pra galera mesmo, não é miojo, galera, é pão de yakisoba. Ai, é yakisoba. Eu tava até agora aqui pensando miojo. Desculpa, isso, yakisoba. Pão de yakisoba. Como que é? O pão com recheado com yakisoba, é isso? Dentro é yakisoba, cara. É tipo você cortar o pão e colocar yakisoba ali dentro. No Brasil, eu comia pastel de yakisoba, era uma delícia. Pastel de yakisoba? Nossa, mas isso também é diferente. Aqui tem pizza de estrogonofe, essas bizarrices.
Sério? Nossa, que Você diferente, tem algum né? costume aí pra passar pro pessoal, Andrei, que tá fora do Brasil há bastante tempo, né? Assim como a Biju. Caramba, vocês ficaram falando, eu sou o contraponto, como eu falo, e às vezes só fico pensando no lado ruim das coisas, sabe? Então ficou difícil pra mim, eu só fiquei pensando assim, brasileiro não tira o tênis pra entrar na casa dos outros, vai na casa dos outros sem avisar, combina que vai chegar às 10, chega às 11, chega na hora do almoço de surpresa. Fica agarrando. Agarrando, pois é. Mas aí é o senhor velho idoso que há em mim, né? Que fica com inveja dos jovens, né? Porque a gente já teve nosso tempo também de encostar na parede, de namorar no parque, né? Coisa que eu já não faço há muito tempo, né? Então... Mas tudo bem, faz parte, né? É estranho imaginar, assim, que um beijo é visto como algo muito erótico, assim, o relacionado a sexo, né? Nossa, você sabe o que é mais estranho, Andrei? Aqui, quando eu cheguei, a gente tinha que tirar uma carteira específica que nos autorizassem a comprar bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, ela não é vendida para todas as pessoas, assim, não. Aqui, no caso, tipo, os restaurantes aqui, os únicos que têm autorização para vender bebida alcoólica são restaurantes que têm hotéis. Então, para você poder vender a bebida alcoólica, você tem que fazer parte de uma linha hoteleira. Senão, você não tem essa autorização. Quando você vai no supermercado, todas as bebidas são 0% álcool. Se você quiser, tipo, eu quero comprar para minha casa, para eu ter aqui, enfim, você tem que ter essa carteira que te autoriza a comprar, para dizer que você não é muçulmano, é maior de idade, enfim, uma série de regras. Imagina isso. Pois diferente. Eu já ouvi histórias, jogadores que foram pro mundo árabe contando sobre isso. De conseguir bebida clandestina, separado pela polícia. O Vampeta conta uma história que ele foi até preso. Não sei se na Arábia ou no Emirados Árabes, mas eu já ouvi falar também. Aqui em Dubai não tem tanto risco, eu acredito, porque é um país muito turístico, né? Mas... E também tem essa questão, porque muitas das coisas que a gente sabe sobre a cultura árabe vem da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é um país muito... de mais regras bem mais rigorosas, bem mais restritas. Então as pessoas acabam assumindo que todos os outros países árabes são assim. Mas Dubai, ele é muito... tem muito expatriado aqui, muito turismo. Então acaba que é bem mais fácil. É mais cosmopolita, né? Como fala. Acredito que sim. Mas por isso que eu falei que eu não lembro se ele falou da Arábia ou do Emirados, ou até mesmo do Catar, que tem muito jogador que vai jogar no Catar, aí eu já não sei, não lembro, mas lembro dessas histórias com bebida. E é uma coisa, se a gente for falar de hábito, né? Aqui no Brasil, a criançada falsifica documento pra comprar bebida, é uma loucura desse... Às vezes olha pro moleque com a bebida, como é que alguém vendeu a bebida pra esse carinha? É o contrário, totalmente o contrário. Aqui no Japão é mais difícil, tanto a idade, a maioridade, né? Você tem que ter mais de 20 anos. Não, pra bebida alcoólica acho que é 18, mas outras coisas é tudo 20 anos. Você só vira maior de idade com 20 anos. Tanto que tem até uma cerimônia, né? Em janeiro, na segunda semana de janeiro. Sim, que é a Tem maioridade. a cerimônia da maioridade, que as pessoas que fazem 20 naquele ano, elas são chamadas aí pelas prefeituras para essa cerimônia. Mas eu queria só falar o Andrei falou do horário, né? O brasileiro chega uma hora depois, uma hora se for rápido ainda, né? No Japão, esse é outro costume, a questão do horário é muito rígido. Você tem que chegar pelo menos uns 10 minutos antes, se foi uma reunião, pior ainda, né? Se for no trabalho, pior ainda. Atrasos de, assim, pouquíssimo tempo, de 1 minuto, já são mal vistos pelos japoneses. Tanto que, por exemplo, se o trem atrasa, quando você sai da estação, na própria estação, eles já te dão um papelzinho falando que atrasou tantos minutos o trem, que é para você levar no RH para comprovar que o trem atrasou. Então, assim, a questão dos horários aqui uma coisa bem rígida da cultura, do costume. Igualzinho no Brasil, né? Que o trem atrasa aí... Aliás, o metrô atrasa, o ônibus atrasa alguns segundos, né, André? Não, eu só tô ouvindo essa parte aí, não posso nem começar a falar sobre isso. Por exemplo, mais recentemente, isso acontece sempre, né? A linha JR, a empresa JR, mas a parte do Shinkansen, que é o trem-bala, eles vieram pedir desculpas em público, porque o trem saiu 15 segundos antes do horário. Nossa.
É que isso aí realmente é um costume muito, muito rígido aqui mesmo, que inclusive muitas pessoas eles acertam os seus relógios não pela TV, pela internet, eles acertam os relógios pela estação do trem. Os trens saem no horário, são os horários assim. Exatamente. 4h52, ele sai 4h52. Pô, esse aí dos 15 segundos aí que atrasou, então a galera tudo começou a mexer no relógio, né, velho? Tá todo mundo atrasado hoje. Não, porque realmente, porque às vezes o pessoal tá ali na boca, né, sei lá, tá ali subindo, eles falaram isso, né? Justificaram isso. Pediu desculpa, porque às vezes a pessoa tá correndo ali, subindo a escada, e aí o trem já saiu. 15 segundos antes. Dá pra chegar, 15 segundos dá pra chegar. Eu já perdi um ônibus, né? Uma vez a gente tava indo pra Haiti, foi mais ou menos 15 segundos, assim, sabe? Se fosse no Brasil, eu ia falar que era sacanagem do motorista. Que a gente chegou assim, ele tava fechando a porta, aí a moça que pega os tickets, ela não deixou a gente embarcar, né? Porque ela falou, o ônibus ele sai às 10 horas. Era 9h59 e 45 segundos. Então ela fechou a porta, 10 horas o ônibus pegou e saiu. Gente, mas posso contar uma história engraçada? Que eu tenho um trauma desse negócio do horário, né? E uma vez a gente tava num grupo de amigos, a gente foi pra Okinawa, que é uma província mais ao sul do Japão, né? É considerado aí o Caribe, né? Da Ásia aqui. São ilhas paradisíacas, etc e tal. E a gente foi passar um final de semana lá. E aí uma das amigas, né, brasileira, que tava com todas as passagens, ela se atrasou, ou seja, não pegamos o avião. E aí então a gente teve que comprar outra passagem, porque a gente tinha passagem para voltar. Então, assim, traumatizado já com isso, e também com essa questão do horário, sabendo a questão do horário do Japão, na volta a gente chegou muito antes no aeroporto lá para voltar, para embarcar de volta. A hora que a gente chega lá, tinha uma fila assim, quilométrica, para passar pela segurança. E aí a gente começou, nossa, não vai dar tempo, a gente começou a ficar preocupado. E a gente tava, uma amiga nossa deu uns pastéis fritos, a gente tava com uns pastéis na mão, que tem pastel lá em Okinawa. E aí a gente começou a pedir pras pessoas deixar passar na frente. O avião vai sair daqui, a gente tem que passar, a gente não pode perder esse voo. E aí deixaram a gente passar e a gente correndo com aquele pastel na mão no aeroporto de Okinawa, lá de Na. Nossa, a hora que a gente chega no portão de embarque, nossa, deu tempo. Entramos no avião, não tinha ninguém. Todo mundo que estava na fila era pro mesmo voo. Aí, o pessoal passava, a gente comendo pastel lá dentro sozinho. Aí o pessoal, não tava atrasado, né? E é porque eles avisaram, mas a gente não prestou atenção. A gente tava tão desesperado pra entrar logo que a gente não prestou atenção nos avisos, né? Olha, isso me fez lembrar uma coisa. Eu cheguei a estudar na escola brasileira as 2 vezes que eu fui pra lá com a minha mãe, com a minha irmã. E era o que acontecia comigo, na verdade. Só que, por exemplo, né? Como na minha cabeça eu tinha essa coisa de horário japonês, já era um costume. Então eu sempre era a primeira a chegar pra qualquer coisa. Eu chegava na escola, tipo, não tinha nem o portão tava aberto ainda. Eu ficava esperando lá do lado de fora. Nossa, caramba, cara. Nossa, aqui até hoje eu vou sair, eu tenho que ficar pedindo desculpa, gente. Desculpa, me atrasei, desculpa. Eu já não tenho mais desculpa. Gente, isso não é uma indireta pro Jean, tá? Eu não vou nem comentar, eu tô aqui quietinho porque eu já sei que eu cheguei atrasado hoje. 1 hora de atraso. Você viu, né? Mas mesmo lá do Brasil, cara, é um costume do Brasil que eu achava meio irritante, viu? Desculpa, Renin. Eu sempre fui de chegar na hora. Eu sempre fui chegar na hora lá no Brasil também, e a galera realmente chegava bem atrasada, tá ligado? Você viu, né, Jean, que os costumes que as pessoas iam falar eram todas e outras coisas. E agora já empurrou a coisa aqui pra mim, né? Tô sendo atingido aqui, mas tudo bem. Não, e eu tô feliz porque essa fama é minha, eu já nem uso relógio, que é pra não entrar em contradição. Seu horário é da Etiópia, né? Na vida, exatamente. E olha, realmente, assim, os amigos mais antigos é até chato. Eu não devia me orgulhar, não me orgulho disso, na verdade, mas devia não ficar contando, né? Mas os amigos mais antigos têm isso, assim, fala pro Andrei que é às 6 pra ele chegar às 7 aqui.
E agora tem uma nova modalidade aqui no Brasil que eu comecei a ter que me adequar. Os médicos estão cumprindo os horários, gente. Então, eu já perdi consulta, porque eu sempre falo, o médico atrasa 2 horas mesmo. E eu já cheguei e o médico, não, você tá 10 minutos atrasado, ele não vai te atender mais. Essas coisas estão mudando, então, viu? Vocês falaram de costumes, esse é um que tá mudando. Aqui na Espanha tem as entidades públicas aqui, né? Antes já tinha isso, na verdade, mas agora com a pandemia isso se enraizou mais. Agora só se pode fazer assim, quando você vai, sei lá, trocar o nome do carro, né? Se comprar um carro, você vai trocar o nome do documento. Em qualquer entidade pública que você vai no médico público, assim, você tem que marcar o horário, né? Quando você vai fazer lá o teste para passar no carro, né? Para passar no negócio de poluição lá, que eu não sei como é que chama aí mais no Brasil. Vistoria. Você tem que marcar horário, né? Antes você não tinha, você só chegava lá com o carro e fazia na hora. Você chegava no médico, ele te atendia. Agora você tem que marcar horário com tudo, mas o legal é que é meio abrasileirado isso, porque você marca o horário, mas você não precisa estar no horário lá, você só precisa ir. Então, se você marca às 8 da manhã, mas você chega às 6 da tarde, a pessoa só vai te perguntar: mas você tem horário marcado? Você fala: tenho. Ela: tá bom, então. Nossa, que esquisito. Então tá bom. Me dá seus papéis. Uma tolerância, né? Uma pequena tolerância. Né? Eu falo isso, tolerância de 3 horas, pra mim tem que ser. Na verdade, eu descobri isso porque no começo, eu e minha mulher, a gente tava assim, chegava 10 minutos antes, sabe, do horário. E um dia deu um ripropó aqui e a gente não conseguiu chegar no horário, a gente chegou 2 horas depois. E a mulher só virou assim pra gente e falou: mas você tinha horário? Eu falei: sim, tinha, desculpa, foi mal. Ela: não, tudo bem, pode entrar aí. Eu: beleza. E daí pra frente, na verdade, eu nunca mais cheguei nos horários que eu marquei, eu só marcava um horário, entendeu? E tudo bem. Tá explicado. Ô, Reni, já viu que a gente tem que marcar as coisas com o Jean e o André com pelo menos 2 horas de antecedência. Eu tô nessa vibe, eu tô na vibe do Andrei. Só porque eu falei, vocês vão começar a me incluir, eu cheguei no horário hoje, pode parar. É bom que ele deu ênfase no hoje, né? Poxa. Dentro das 24 horas do mesmo dia. Com a história do João, lembrou uma coisa que também, eu não sei se tem isso na Espanha, no Japão, enfim. Quando eu fui tirar minha carteira de motorista aqui, nos Emirados, aqui em Dubai especificamente, você tem a opção de tirar uma carteira de motorista para carro automático e uma carteira de motorista para carro manual. Não sei, vocês têm isso aí? Tem. Aqui no Japão diferente tem. também, Aqui é separado. Aqui não, aqui Aqui é é tudo separado junto. também. Tipo, se você opta por tirar a carteira com automático, você não pode dirigir o manual. Você só tem uma carteira específica lá, você só pode dirigir carros automáticos. Eu não sabia que isso existia, assim, foi uma coisa que me surpreendeu aqui também. Aqui tem também. E só completando a questão do tempo lá, e o que a Biju falou, não sei quem mora aqui no Japão, ou quem já viu o japonês, vocês vão lembrar. O japonês adora fazer fila. Então tem fila até fila, por exemplo, pra entrar no avião, porque o avião é tudo assento marcado, mas tem fila. Não, tem fila pra entrar na fila. Na fila. Por quê? Porque o japonês tem esse costume, isso é uma coisa cultural, de não atrapalhar o outro. Então a mentalidade dele: eu vou chegar antes, eu vou sentar, porque ele prefere se levantar se alguém chegar depois, pra dar o lugar do lado, por exemplo, no cinema, do que ele chegar e pedir pra pessoa para ele passar. Isso para ele incomoda. Então eles fazem fila para isso. Aqui no Brasil tem muita fila também, mas não sei se tem a ver com incomodar o outro. É pra incomodar o outro, né? Ou fazer fila pra encher o saco. Aqui tem que ter cuidado, porque como tem muito indiano e eles não gostam de fila, pode ser um caos. E pode ser um caos Por que assim. que chamam fila bem indiana aqui Então, no Brasil? Isso, né? Pode que crer, né? Se eles não gostam. Nossa, é o maior mito ever. Nunca, indiano não faz fila, gente. É igual o pão francês, que não é da França, né? É o pão francês, pode crer. Isso mesmo. E é um caos, gente. É um caos real, assim. Se você for pro metrô em horário de pico, é tipo... salve-se quem puder. E tem a explicação pra isso. Você sabe que na China também não se faz fila, né? As pessoas... Na Argentina também não faz, né? Mas assim, o pessoal não respeita, né? Não tem fila. E me falaram que é porque esses países que tem muita gente, a Índia e a China, por exemplo, se você não se sobrepõe, ou não grita, ou não faz algo, você vai ser sempre passado pra trás. Porque tem muita gente, todo mundo quer a mesma coisa. Então, ganha quem é mais forte, né? Faz sentido mesmo, porque você tem que dar um berro, assim, tipo, não, vai, sai daqui. Senão é um negócio louco, assim.
E principalmente quando você tá no caixa, você tá pagando alguma coisa e, tipo, a pessoa tá atrás esperando, normalmente, assim, é estranho, é cultural. Não tô dizendo, é errado, não, mas é cultural deles. Eles ficam bem pertinho de você, assim, ó. Ai. Tipo, quase, assim, sabe? No teu cangote, na assim. nuca, né? Jesus. Tipo, esperando, assim. Eu até li alguma coisa sobre isso aí, que, na verdade, a fila é um encoxamento coletivo. Tava dessa forma no escrito. Não, mas por isso quando que eu o rei li- nem gosta de fazer fila. Ah, rei. E é sempre o primeiro, né? Sempre o primeiro. Olha o Andrei ajudando ainda. Ele junta os costumes do Japão, né, com os da Índia. Então ele chega antes do horário pra ser o primeiro. Mas esse negócio de muita gente grita, ficar fungando no cangote é uma filosofia que eu sempre falei pras pessoas. Os chatos sempre vencem. Você sempre prioriza o mais chato pra sair logo. Vem você então, vem logo. É isso. Bom essa, é bom. Os chatos sempre vencem, é isso aí. Gente, só um parênteses. Eu preciso falar de um mito aqui, porque eu não aguento mais as pessoas ficarem me mandando um vídeo no Instagram de um mendigo recebendo um monte de dinheiro e dizendo que tá aqui em Dubai. Então eu só preciso deixar bem claro que aqui não tem mendigo. Então isso não é verdade, tá, gente? Não tem isso. É proibido ter mendigo em Dubai. Se você pedir dinheiro, você pode ser deportado. E se você dá dinheiro também é proibido. Pode ser deportado. Então o vídeo é falso, não é daqui de Dubai. Isso. Então aí, ó, com essa explanação da Dani, então vamos perder esse costume, esse mau costume de passar fake news. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Então eu vou pedir para que você, Andrei, inicie o encerramento, dando tchau pra galera e deixando as suas considerações finais. Bom, primeiro dizer que foi um prazer aí conhecer a Dani e a Biju. A gente ainda não tinha participado aí de um episódio juntos, né? E é sempre bom estar junto com vocês aí. Óbvio que eu, nesses episódios, sempre fico como contraponto, como eu falo. Eu sou aquele que fala, ó, vocês reclamam, mas podia estar pior, né? Qualquer coisa que esteja ruim aí poderia estar muito pior por aqui, é isso que eu digo. E assim, eu entendo a saudade de vocês, mas entendo também quando vocês estiverem aqui terem saudade de voltarem para onde vocês estão. Dito isso, eu queria só, já que a gente falou muito aí de costumes do Brasil, na pandemia eu conheci um podcast chamado This is Brasil. São 2 jornalistas aqui do Brasil que falam sobre o humor brasileiro mesmo. Então, eles dizem que é um podcast para redescobrir o Brasil, que a gente perdeu alguns hábitos. Eles falam de coisas engraçadas, assim, geralmente aqueles áudios de WhatsApp que a gente escuta e fala, não é possível que o cara tá falando isso. E aí eles fazem alguns comentários pertinentes e são episódios curtos, aí eu acho bem legal esse podcast. E tudo bem, é humor, né? Mas mostra bem essa questão que eu falei, assim, de vocês, principalmente vocês que estão aí fora, ouvirem e lembrar das peculiaridades nossas do Brasil. Então um abraço a todo mundo e que a gente esteja juntos novamente em breve. É que eu ia falar que, como de costume, você esqueceu de fazer a propaganda do seu podcast. É verdade. Então fale Lembra. pra gente. Não, isso é porque eu vou explicar. No começo eu tava tão empolgado, tem um podcast pra se chamar de meu, e fiquei falava dele no meio do programa. Tomei muita cortada, né, William? Aí eu comecei a me podar, entendeu? Mas então tá, gente, pra quem não sabe, a gente tem aqui temos projetos paralelos, né? Então eu tenho um podcast junto com o meu amigo D'Angelo Lopes, o tio Dan. É um podcast sobre memórias afetivas, chama Lembrei. Alguns aqui já participaram, né? E outros vão participar em breve. Então, Biju e Dani, que estão entrando na onda agora, se preparem aí que já, em breve eu pedirei memórias afetivas de vocês para algum tema. E tá lá, a gente tá com 20 episódios agora e tá aí disponível nas plataformas de preferência. Um podcast
com gostinho de casa de vó. Dani, seja bem-vinda aí, então, ao Press Startcast. Espero que você aí possa trazer mais informações pra gente de Dubai, que é um lugar que a gente tem muita curiosidade de saber. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Gente, muito obrigada por vocês terem me convidado. Adorei participar, foi super divertido. Vocês são ótimos. Quero uma revanche aqui, porque eu ainda não acredito que perdi esse jogo, infelizmente. Mas eu acredito que na próxima eu vou estar mais preparada. Eu vou estudar com bastante antecipação. Eu fui pega desprevenida, quero deixar claro aqui, viu, galera? O Everton fez as perguntas, o Jean sabia todas as respostas. Tem alguma coisa errada aí. Fora isso, se vocês quiserem acompanhar algumas coisas que eu faço aqui em Dubai, o meu Instagram é o Danielando. Eu costumava fazer entrevista com profissionais para falar sobre maternidade, mas como eu tô agora estudando muito, eu não consigo fazer as duas coisas, infelizmente. Mas se vocês quiserem acompanhar um pouco mais, é só me visitar no Danielando. Fora isso, muito obrigado, prazer conhecer todos vocês. Biju, Will, obrigada pelo convite. Rainy, Andrei, Jean, Everton, muito obrigada. Jean, muito obrigado aí por sempre aí trazer as informações aí da Espanha, sempre estar aí pontualmente nos episódios. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Bom, pessoal, mais uma vez, desculpa. Eu cheguei atrasado hoje, atrasei a galera aí, mas igualmente foi legal como os outros podcasts que a gente já fez. Queria agradecer vocês aí. Andrei, né? O Reine que tá quietinho hoje. O Will, que é o chefe de tudo aí. Bem-vindas, Daniele e Biju aí. Daniele, seguro que vai sacar aí um mestrado em sociologia depois dessa conversa aqui. A Biju... Vou pedir ajuda do Everton pra fazer minha dissertação. O Everton é o queridinho aqui da galera, né, velho? Então você já sabe, tá muito protegido. E a Biju, Biju, seu português eu não entendi nada que você falou, hein? Tava muito ruim mesmo, hein? Poxa vida. Tem que melhorar mais esse português. Mas brincadeira, Biju. Pô, fala melhor que todo mundo aqui junto. Poxa. E é isso, galera. Muito legal esse episódio de novo de participar com vocês. Espero participar de outros. Vou ver se o meu relógio ele não atrasa da próxima. E estamos aí. Abração pra todo mundo. Estamos todos juntos. Biju, muito obrigado aí pela sua participação. Seja bem-vinda aí ao Press Startcast. A sua primeira participação num podcast que não fosse o Wasabi. A gente tem aqui, eu acho que eu posso falar em nome de todo mundo que o Juca não faz falta. Brincadeira, Juca, você sabe que você mora no meu coração. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais, Biju, e o tchau pra galera. Como é que eu preciso me recuperar, né? Will, Reni, Andrei, muito obrigada por terem me chamado. Eu realmente já tava ficando emburrada, porque sempre é o Juca e não eu, né? Aí as tarefas de casa ficam tudo pra mim. Então... Ju. Hoje eu não precisei fazer nada. Bom, eu tava tão nervosa no começo que eu acabei esquecendo, né, de me apresentar direito também. Eu sou a Biju do WasabiCast, o podcast do Wasabi Mutante, onde a gente fala sobre cultura pop, que eu costumo chamar de nerd, e cultura japonesa. Como eu fui criada aqui, né, então acho que eu posso falar um pouquinho mais detalhado sobre costumes e tudo mais. Vocês podem ouvir nas melhores plataformas de podcast e nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Wasabi Mutante. E aproveitando, eu tenho um canal no YouTube onde eu mostro um pouco sobre o nosso dia a dia aqui, eu com as minhas filhas, sobre o Japão e tal. Então, pra quem quiser dar uma olhada lá, é só procurar como Kelly Biju. E tem um recadinho pro Everton. Opa! O Juca, ele mandou eu fazer amizade com você. Porque ele falou que ele quer fazer muita coisa ainda com você. Então, né, daqui a pouco eu vou te procurar no Instagram. Ai, que medo! Depende do que, eu aceito, mas não tudo, né? E Dani, foi um prazer enorme. Foi muito interessante que você contou também no começo, né? Muita coisa que a gente não conhece. E foi um prazer. Obrigada. Já tô seguindo aqui você no Instagram, tá, Biju? Everton, você que já é de casa aí também, né? Muito obrigado por trazer essas informações aqui do Japão, essa parte cultural, né? Obrigado pelas perguntas que você mandou lá pra gente fazer o game. Mentira, gente. Sabia! Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Olha, eu agradeço mais uma vez vocês terem me chamado. Adoro participar dos podcasts. Conheci o mundo do podcast há pouco tempo. Eu tenho um podcast, tenho dois, que é o Mundo Peculiar, que eu falo de coisas sobre o Japão.
com um olhar um pouco mais jornalístico, eu sou jornalista, né? E o outro é o Giro de Notícias. Eu confesso que tem umas 3 semanas, mais ou menos, a gente não tem postado por causa da Olimpíada, e agora para a Olimpíada eu tô bastante cheio de serviço. Mas me acompanhem lá, vocês podem nos encontrar nas melhores plataformas, nas quase todas as plataformas de áudio. E me sigam no Instagram, o Etobassi. Eu tenho 3 contas, na verdade, o eto.world e eu tenho agora do meu gato. Quero fazer a propaganda aqui do Instagram do meu gato, 50 Shades of Gigi. Gigi é com J-I-J-I, enfim, pra quem gosta de gato, tem as fotos do meu gato lá. Vamos ver se eu ganho dinheiro com ele, né? Na pior das hipóteses, pode alugar ele pra estrear as casas lá na Rússia, pois né? Não, eu resolvi criar, vou contar até rapidíssimo, porque eu vi outro dia a notícia de uma galinha que faz sucesso aí no Instagram, e que aí uma companhia aérea deu passagem de primeira classe pra dona e pra galinha, porque sabia que ia sair nas redes sociais e era uma sobre propaganda. E pensei, nossa, será que quem sabe eu ganhei uma passagem de primeira classe para o meu gato e comigo, né? Mas enfim. Mas, Biju, me chama lá depois que eu topo tudo sem dinheiro. Opa! E, gente, obrigado, Daniele, né? Depois eu queria trocar mais figurinhas com você. Queria conhecer um pouco mais da cultura, acho que vai ser bem bacana. Me segue no Instagram, te sigo de volta. Tá bom, vou seguir você. Tô brincando. Pode mandar mensagem, Everton. E Jean, olha, não sou o queridinho deles, porque o queridinho já é o André, o queridinho da vovó, no caso, né? Mas... se eu sou o queridinho, imagina o inimiguinho. Falou. Você é protegido, Everton, você é protegido. Tá, então tá bom. Mas obrigado, gente. Reni, obrigado. Desculpa as brincadeiras, pessoal. E Will também. Obrigado pelo convite. E como já é de costume, Reni, né? Como já é de costume, eu sempre esqueço o Reni. Eu vou pedir que você, então, encerre esses agradecimentos, dando suas considerações finais e tchau pra galera. Galera, valeu pra quem ouviu aí até aqui. Valeu todo mundo aí que participou. Quem tiver interessado em saber um pouquinho mais da cultura do Japão, independente principalmente, né? Música independente, uns locais mais fora do terreno ali do turístico, né? Dá uma checada no Dropzilla Cast. A gente tá nas redes sociais e nos agregadores aí como @DropzillaCast. Uma olhada lá que é bem legal. Inclusive estamos com um quadro científico aí, um quadro novo chamado NASA Shuttle. E quem apresenta aí são 2 amigos meus, cientistas. Aliás, um amigo meu e meu primo também, né? Que são cientistas mesmo. Também dá uma checada no 80-bit, que é nosso canal aí de streaming, que a gente costuma fazer uns gameplays lá. Inclusive o Will também participa lá, ele tem o horário dele ali no Brasil seria sábado à noite, que pro horário do Japão é domingo de manhã, né? E eu costumo fazer os streamings aí no horário do Japão, seria sábado à noite, e no Brasil é sábado de manhã, beleza? Dá uma checada que é bem legal. E é isso aí, valeu galera, até a próxima. Eu também gostaria de deixar aí minhas considerações finais, né? Falando que já é de costume a gente cada vez mais aumentar essa família do Press Start, né? Trazendo aí mais informações, mais curiosidades de outros lugares do mundo. Lembrando você, mais uma vez, que caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail, @pressstartcast.com.br, ou através das nossas redes sociais, e também ouvir os episódios regulares do Press Startcast lá no YouTube. Então não deixe de indicar para os amigos e parentes, para que eles sigam a gente, curtam e compartilhem lá todos os episódios, para que a gente chegue lá na nossa meta de conseguir o nosso link dedicado, beleza? Então eu vou deixando aqui meu muito obrigado para vocês que ouviram até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast oficial no Instagram e Facebook e @Cast_Press no Twitter. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.